Quero compartilhar com vocês, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor nessa noite, uma reflexão. Jesus, ele diz uma frase que nós precisamos nos lembrar constantemente, e é o tema da nossa mensagem dessa noite, aonde ele vai nos fazer lembrar dele, em memória de mim. É exatamente isso que Jesus nos manda fazer, vivermos em memória constante dele. Quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 22, os versos 7 a 20. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, para que nós possamos compartilhar a reflexão dessa noite. Lucas 22, 7 a 20 vai dizer assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Eles perguntaram. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspede no qual podereis comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Veja que nesse contexto que trata da ceia do Senhor, nós somos convidados por Jesus a nos lembrarmos dele. Nesse tempo, em especial, nós estamos sendo desafiados a manter a lembrança constante de Jesus em nosso coração. Tempo este em que a gente está vivendo um breve momento, de isolamento. Falo breve porque a vida passa rápida, não é? Mas a circunstância em que a pandemia nos colocou, ela deve reforçar a importância de nós mantermos Jesus em nossos corações e nas nossas mentes. Porque é Ele quem vai dar a você segurança, é Ele quem vai dar a você esperança, é Ele que vai dar ao seu coração paz, é Ele que vai trazer a você tudo o que você precisa. Como nós acabamos de cantar, Cristo é quem satisfaz a nossa alma. Cristo, ele deixou uma ordem aos seus discípulos para que todos os cristãos, geração após geração, guardassem um memorial em lembrança da sua vinda, da sua vida e o seu propósito de seu sacrifício de salvação pela humanidade. Nós somos convidados a lembrar de Jesus, de quem ele é, do exemplo que ele deixou para nós, da esperança que trouxe ao mundo. Nós somos convidados a lembrar de que nós não fomos esquecidos, que suas promessas serão cumpridas, assim como todas as promessas de Deus. Ele deixou uma marca na história para que todas as gerações se lembrem, instruindo aos seus discípulos que fossem por todo o mundo, ensinando outros a guardar tudo aquilo que ele mandou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Suas palavras foram escritas e chegaram até nós para que nós tivéssemos esperança, salvação, para que através de nós também muitos outros a recebam em seu coração.
Desde o princípio da história, nós vemos Deus agindo através de sinais, demonstrando o seu poder, gravando sua mensagem no coração dos homens, para que cada geração traga em sua memória a mensagem do Evangelho, a oportunidade de uma nova vida purificada, transformada, capacitada pelo poder de Deus e selada para entrar no reino dos céus. Estas são algumas lembranças que Jesus nos faz ter. Mas o texto bíblico de hoje nos lembra ainda algo mais, de modo muito mais íntimo, modo mais particular, modo mais pessoal. Jesus, ele espera que nós guardemos algumas coisas em nossos corações. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que Jesus conhece cada detalhe de nossas vidas. O texto bíblico dos versos 10 a 12 diz assim: Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Quando eu leio essa passagem, eu fico admirado, sabe, com o conhecimento de Jesus. Jesus, ele detém o conhecimento perfeito. Ele vê o que nós não vemos. Sabe, por isso nós não podemos nem sequer julgar as decisões de Deus, as decisões de Jesus, a sua forma de agir. Esse texto mostra três coisas. Primeiro, ele tem a visão das circunstâncias. Veja que Jesus dá detalhes no texto, sabe, ele fala, vocês vão encontrar, quando entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água, sigam-no. E aonde ele entrar, vocês vão dizer, o mestre pergunta onde é o salão, e ele vai lhe mostrar um local amplo. Sabe, Jesus sabia cada detalhe, ele sabia cada lugar, ele sabia tudo, cada circunstância. E eu acho interessante, eu me lembro nessa ocasião do Salmo 139, os versos 1 a 3, aonde diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento, sabes quando eu me levanto, de longe Tu percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Jesus sabe todas as coisas que se passam na sua vida, sabe tudo o que acontece ao seu redor, Ele sabe tudo aquilo que você ainda não vê. Tem uma segunda coisa também que esse texto mostra, é que Jesus tem a visão do coração. Quem saberia dizer que aquele homem que carregava lá um vaso de água na cabeça seria capaz de corresponder favoravelmente ao pedido de Jesus? Só Jesus sabia o que estava no coração daquele homem. Só Jesus sabia que ele era um discípulo. Só Jesus sabia quem era aquele homem. Os seus discípulos não estavam ali. Os seus discípulos, eles não tinham nem sequer entrado na cidade. Jesus ainda não tinha entrado na cidade, mas ele já sabia quem era aquele homem. Jesus tem a visão do coração. Olha que coisa maravilhosa. O texto de 1 Samuel 16, verso 7, fala assim, o Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós temos aqui um texto que fala da escolha de Samuel pelo futuro rei de Israel depois de Saul. E Samuel, ele se encanta com a aparência do primeiro filho de Jessé, e Deus vai dizer, Samuel, não é para você olhar para a aparência, é para você me ouvir, porque eu vejo o coração, eu sei quem serve,
eu sei quem é capaz, eu sei quem pode ocupar essa área, esse trabalho. E é assim, o nosso Deus, Ele sabe quem são as pessoas. Ele conhece cada um de nós. Por isso Ele não dá tiro errado, Ele sempre dá tiro certeiro. Nós erramos, nós julgamos errado, mas Deus não julga de forma alguma errada. Uma terceira coisa que esse texto nos mostra é quando Jesus ele vai responder a pergunta que os seus discípulos fazem: Senhor, onde queres que nós preparemos a ceia? Jesus já tinha a solução antes mesmo deles conhecerem cada detalhe. E esse é o fato. Jesus já tem a visão da solução. Acho um texto interessante que diz assim, 1 Reis 3:25. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Você já imaginou isso ser uma solução de Deus? Porque essa história narra essa frase como uma solução de Deus para resolver um problema entre duas mulheres prostitutas. Ambas haviam tido um filho, mas uma das mulheres dormiu sobre o seu filho morreu sufocado. Ela então foi lá no meio da noite, pegou o filho da outra, colocou seu filho morto no lugar, do filho vivo da outra, e ficou com o filho vivo da sua companheira. Elas estavam dormindo, parece que no mesmo quarto. E aí, quando a outra acorda e olha para aquela criança, vê que não é o seu filho, e ambas vão parar diante do rei Salomão. Salomão havia recebido sabedoria de Deus. E naquele momento em que cada uma estava dizendo: não, ele é meu filho, não, ele é meu filho, ambas estavam se declarando mãe daquela criança. E aí a gente se pergunta como resolver esse problema, já que naquele tempo não existia ainda o teste de DNA. Como ele saberia quem era a mãe daquela criança? Salomão, então, ele toma a decisão que surpreendeu a todos. E todos viram o poder de Deus ali, dando solução àquela situação. Salomão disse: traga uma espada e corte a criança no meio. Naturalmente, ele não tinha intenção de matar a criança. A única coisa que ele queria fazer era descobrir quem tinha o coração de mãe. Sabe, amados, às vezes a gente não entende as soluções de Deus. Mas eu quero dizer para você que mesmo quando Deus responde de uma maneira completamente excêntrica, completamente diferente de tudo que você imaginaria, você pode ter certeza de que Ele vai fazer o melhor e de que Ele está fazendo aquilo com sua característica principal, seu caráter de amor. Jesus é aquele que dá solução. Jesus é aquele que dá solução, que vê todas as circunstâncias, que enxerga perfeitamente o coração humano. Por isso ele nos convida a lembrarmos dele, a olharmos para ele, a não desfocar os olhos dele. E a gente precisa se lembrar de uma segunda coisa, que Jesus espera que nós tenhamos uma atitude de fé. Não basta nós só conhecermos isso, mas é preciso ter uma atitude de fé. Eu acho interessante olhar para o verso 13, que diz que eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Essa atitude dos discípulos de saírem para fazer conforme Jesus havia ordenado é uma atitude de fé. Sabe, eles simplesmente confiaram na possibilidade de entrar na cidade, encontrar um homem carregando um cântaro, um jarro de água na cabeça, a possibilidade daquele homem levar em determinado local, e naquele local uma possibilidade de haver um amplo salão. Sabe, é uma coisa interessantíssima, é uma coisa incrível.
Eles obedeceram, mesma coisa que parecia loucura. Como Jesus saberia cada detalhe? Eles não duvidaram. Não existe nenhum indício no texto bíblico de que eles houvessem duvidado da palavra de Jesus. Ele poderia ter dito: será que nós vamos encontrar realmente esse homem? Será que ele vai deixar a gente usar o seu imóvel? Eles simplesmente confiaram na palavra de Jesus e fizeram o que Jesus mandou. É interessante que o contexto em que isso tudo acontece, a Bíblia narra dizendo que era o dia dos pães sem fermento. Sabe por quê? Você já parou para pensar do porquê dos pães sem fermento? Era a lembrança do dia em que Deus, ele ordenou que o povo de Israel saísse apressadamente do Egito. Ou seja, não houve nem tempo para que a massa do pão levedasse, fermentasse e crescesse. Na verdade, esse fato aqui reporta a situação de que quando Deus dá uma ordem, você não pode deixar para depois. Quando Deus dá uma ordem, você não deve demorar para cumprir a ordem de obedecer. Eu pergunto para você, quando a palavra de Deus diz para você, faça isso, você faz imediatamente? Quando a palavra de Deus diz para você, não faça isso, você obedece? Porque a nossa atitude de fé é demonstrada pela prontidão de obedecer a Jesus. E finalmente, nós precisamos então sim nos lembrar que Jesus prometeu liberdade e alegria completa. Liberdade e alegria completa. Olha o que diz, 2 versos que são ditos, verso 16 e verso 18, ele fala assim: eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus está se referindo aqui ao pão, e ele está se referindo aqui também ao suco de uva ou ao vinho, não é? O pão, no caso, que Jesus está repartindo aqui é o pão sem fermento, o pão da Páscoa. Ele está dizendo, não vou comer desta Páscoa, não é? Eu não vou comer até que se cumpra no reino de Deus. Era lembrança, a Páscoa era lembrança da libertação do povo de Israel do Egito. Ou seja, Jesus afirma que agora Deus está realizando um novo processo de libertação, e desta vez da escravidão do pecado, da morte, cujo cumprimento se dará definitivamente no reino de Deus. A cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos nos lembrando que toda dor, sofrimento, perturbação, desordem que o nosso pecado causou vai ter um fim. Amém? Vai ter um fim. Então você guarde isso no seu coração. Nós estamos a caminho da terra prometida, onde o nosso Senhor Jesus nos aguarda. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas Jesus também afirma que ele não beberia mais do fruto da videira até que se manifestasse o reino de Deus em toda a sua plenitude. O vinho, ele era para o judeu sinônimo de alegria, sinônimo de festa, sinônimo de celebração. E de igual modo, fica claro que Jesus está fazendo aqui uma promessa de que ele nos aguarda para uma grande festa. Coisa maravilhosa, irmãos. Nós sabemos que todo esse sofrimento será recompensado com uma grande festa de celebração. Dia de alegria, dia de consolo,
dia de nós vivermos, sabe, o melhor dia de nossas vidas, e um dia que não terá mais fim, porque a partir disso será a eternidade, a vida que nós viveremos será plena. No verso 15, Jesus ele faz questão de dizer que ele desejou muito comer a Páscoa com os seus discípulos antes de sofrer. Isso está escrito no texto. Ele queria que seus discípulos soubessem que toda a dor que teriam de suportar seria breve. Ele não deixou esse mundo, ele não deixou seus discípulos sem uma palavra de esperança. Ele não nos deixa sem esperança. O reino de Deus se manifestará para inaugurar uma nova ordem, aonde nenhuma desgraça mais poderá nos afligir. Pelo contrário, ela é fruto de uma aliança que Jesus estabeleceu em seu próprio sangue derramado em nosso favor, é o que vai dizer o verso 19. O sangue passado nos batentes das portas das casas dos hebreus no Egito era um sinal para que o anjo da morte não entrasse mais ali. Não entrasse ali de modo algum. Jesus está dizendo que todos os que se comprometem com Ele estão marcados pelo seu sangue e não haverão de morrer. É isso que a Bíblia está afirmando. A Bíblia afirma que existem dois tipos de morte. Existe a morte física e existe a morte espiritual. A morte, ao contrário do que dizem aí algumas religiões, até mesmo algumas denominações ditas evangélicas, a morte não é aniquilação e não é destruição. Sabe, a morte não é sono, também como pregam algumas correntes. Morte, no contexto bíblico, é uma palavra que significa separação. Ou seja, o pecado ele separou o ser humano do seu Criador. E, consequentemente, ao nos separarmos de Deus, o Espírito de Deus se afastou de nós e nós começamos a morrer. Uma das características de nossa humanidade é o fato de que todo ser humano, ele tem sua origem da terra. Ele foi criado pelo barro, pelo pó da terra. Por isso, quando o homem se separou de Deus, o espírito se separou do corpo. Aquilo que dava vida ao barro se separou dele e nós começamos a morrer. Esse é o fato. Morremos fisicamente, mas o grande problema não é a morte física. O grande e maior problema é a morte espiritual. É nós permanecermos no estado de morte. É nós não termos mais o espírito de vida em nós para nos mantermos em vida eterna. O grande problema é nós ficarmos sem Deus. O estado de separação eterna de Deus, a condenação da alma daquele que rejeitou a oportunidade de salvação que é ofertada pelo amor de Deus e é demonstrada no derramado sangue de seu próprio Filho Jesus. Em Apocalipse 21, verso 8, diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por outro lado, a Bíblia também diz que aqueles que carregam na mente, no coração, a memória constante do amor de Deus, manifestados em Jesus, e se lançam em suas mãos em atitude de confiança e fé, a Bíblia diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Jesus está falando sobre a alegria plena que possui aquele que se torna filho de Deus, que além de herdar todas as promessas de vida e de paz, poderá contar com a presença eterna do próprio Deus em sua vida. Meus irmãos, que maravilhosa mensagem de amor Jesus nos deixou. Sua alegria é a minha vida, a alegria do Senhor é a minha força. A presença de Jesus é o que me dá sentido. E é exatamente isso que eu quero também deixar para você. Guarde em sua memória, constantemente, a vida de Jesus. Não apenas para ser lembrada, mas para ser vivida, para ser obedecida, para ser praticada a semelhança do Mestre, para que você seja abençoado. Quero orar com você mais uma vez. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de fidelidade. Coisa maravilhosa é nos lembrarmos do que Jesus fez por nós, nos lembrarmos de toda a abertura que o Senhor nos deu. Coisa maravilhosa é nós podermos estar aqui nessa noite, Senhor meu Deus, para nos alegrarmos em Tua presença. Obrigado, ó Espírito Santo, por falar ao nosso coração, para usar de misericórdia, por usar de misericórdia para conosco, tão pequenos que somos, mas nos fazer lembrar de uma promessa e de uma esperança segura para os nossos corações, que nem mesmo a morte pode nos tirar. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que nenhuma pandemia, nem principado, nem potestade, nem coisa alguma neste mundo possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Possa nos separar da lembrança deste amor constante. Possa nos afastar do nosso compromisso de fidelidade. Eu sei que o Senhor, meu Deus, cuidará do teu rebanho, continuará cuidando do teu povo, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Deus de nossa esperança. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.